preste com muita atenção essa mensagem, porque essa mensagem ela não fala sobre uma temática que é temporária, mas é algo que talvez mude o curso da sua história de forma definitiva. Eu não estou dizendo isso porque ela é uma mensagem que sai de mim, não, mas porque realmente quando o Senhor começou a me apertar com essa mensagem ontem dentro do carro, eu falei, Jesus, eis-me aqui. Eu preciso viver essa transformação do que o Senhor está requerendo nesse tempo. Eu gostaria de convidar você a abrir tua Bíblia comigo em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Essa é a palavra que eu gostaria de iniciar com você nessa noite. Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Tudo que Deus fala já está feito. Vou dizer novamente, tudo que Deus fala não vai acontecer. Tudo que Deus fala já está feito. Eu poderia começar pelo exemplo mais glorioso, a cruz do Calvário. Você sabia que quando Jesus morre naquela cruz, em um grito muito famoso, uma expressão muito famosa é dada quando ele diz, tetelestai. Você sabia que naquele momento que Jesus diz, está consumado, fisicamente, ainda não estava 100% resolvido. Como assim, Raiz? Jesus, ele ali já tinha iniciado o curso da profecia, daquilo que os profetas diziam ao seu respeito, que ele morreria. Mas os profetas diziam que ele morreria, seria sepultado, mas ele também... Ou seja, a promessa, a profecia, para ser completa, precisava que Jesus ressuscitasse. Ele mesmo também vai dizer aos discípulos, olha, é necessário que o grão de trigo morra na terra para que outros trigos renasçam. Profecia, palavra que sai da boca de Jesus. Mas no momento em que ele diz tetelestai, o grão de trigo que era ele morreu sobre a terra, mas outros grãos de trigo ainda não tinham ressurgido com ele. Então, fisicamente, teoricamente, não estava concluído, não estava 100% finalizado. Mas quando Jesus diz tetelestai, ele está dizendo, está consumado. Logo está feito, finalizado. Isso quer dizer que, embora algumas coisas no mundo físico ainda precisam ser visualizadas, no mundo espiritual elas já foram finalizadas, feitas, encerradas. Então, quando Deus libera uma palavra, ela não é a ação que vai acontecer, ela é uma ação concluída, feita. Tudo que Deus disse ao meu respeito, ao teu respeito, sobre a tua casa, os teus negócios, tua família, não é uma possibilidade de execução, é uma ação concluída. Assim como o grito de Jesus naquela cruz foi um tetelestai, e ele só tivesse ainda morrido fisicamente, mas a realidade espiritual da sua morte ainda não tivesse se tornado uma revelação para nós, já estava feito. Não tinha a possibilidade de Jesus ter morrido e não ressuscitado. Quando Jesus disse tetelestai, o mundo espiritual se apropriou de uma ordem. Aconteceu. Embora a mulher ainda não tenha me visto no túmulo, ainda os anjos não tenham falado, embora eu ainda não tenha ido lá em Tomé, eu já ressuscitei. Porque a palavra diz que eu morreria e ressuscitaria. Então está feito, está consumado, concluído. Logo a palavra foi executada, finalizada. Poderiam ter tentado roubar o corpo de Jesus, poderiam ter dado outro destino ao corpo de Jesus. Eu não sei como seria
faria se a história fosse diferente, mas uma certeza eu tenho: ele ressuscitaria. Porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Nós acabamos de ler na oferta. Mas a Bíblia também diz que ele não é homem para mentir. E é aqui que entra a nossa mensagem e o tema dela é: a promessa está te esperando. Porque se eu entendo e posso descansar de que tudo que Deus disse ao meu respeito já é uma realidade, é uma ignorância. E pode beirar uma heresia dizermos que Deus está trabalhando, ou que Deus está construindo a nossa promessa, ou que Deus está fazendo. E a gente que é pentecostal até gosta, né? Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Mas a verdade é que Deus já trabalhou, Deus já fez, Deus já entregou. Deus só trabalha a partir do momento que Ele te falou algo com ação concluída. Se Ele vira para o Mateus, por exemplo, e diz assim: Mateus, vamos conjecturar aqui uma coisa ilusória. Você vai mudar de trabalho. Vejo você em uma outra empresa. Quando Deus usa um profeta, ou Deus, através do Espírito Santo, fala isso com Mateus, Ele não está entregando para o Mateus uma possibilidade do chefe do Mateus obedecer, da outra empresa aceitar. Quando Deus entrega isso para o Mateus, é que ele já alterou o coração da outra empresa, já demitiu alguém em outra empresa, já criou um cargo em outra empresa, já mandou o currículo do Mateus para outra empresa, já gerou uma necessidade no ambiente. Então, quando a ação, ou melhor, a palavra de ordem, a promessa chega para Mateus, no ambiente espiritual, Deus já concluiu tudo. A parte de Deus já foi feita. Agora, a dúvida que fica é, se quando Deus libera a promessa, Ele está falando sobre uma coisa que Ele não vai mentir, ou seja, Ele não vai voltar atrás. Por que às vezes Mateus não muda de empresa? Por que não aconteceu? Aí você vai me dar uma resposta, talvez, porque você dá muito silêncio, mas eu vou entrar aqui na tua cabeça, faz de conta que você fala e eu respondo também. Tempo, pastora, não era o tempo. Vamos dizer que então a resposta seja que não era o tempo. Então por que não era o tempo? Se a partir do momento que Deus falou, aquilo já é uma ação concluída. O que Deus precisou de mais tempo para entregar para o Mateus algo que ele já liberou que está pronto? Pense comigo. Vem cá, pastora Vanessa, traga a tua Bíblia. Vamos dizer comigo que pastora Vanessa é Deus. Bonita. E esse é um presente, uma promessa, alguma coisa que você tem para me dar, e aí você vai guardar, tá? Guarda em você aí. Aí Vanessa é aquela pessoa que comprou o presente e tá doida para me entregar. Vanessa fala o quê? Quem já comprou um presente antes da data para entregar, ou no momento que não podia entregar, fala bem assim: não vai embora não, que depois eu tenho que te entregar o negócio. Comprei um negócio para você, alguém já fez isso? Ah, eu sou essa. Parece que o presente é meu, que eu fico, abre. Gostou? Veste! Né? Aí quem é casado com um marido como o meu, se acaba, que a cara dele é de nada. A expressão dele é de nada, depois eu vejo, depois eu visto, depois... Aí Deus, tá, comprei um negócio para você. Aí o que é a profecia? Tem negócio para te dar. Tem o quê? Ah, tá feito, negócio para te dar. Tem um negócio para te dar. Aí essa é a profecia, tem um negócio para te dar. Ah, tem um negócio para te dar. Ei, passa aqui. Tá pronto. Tá guardado em Vanessa. Tá com Vanessa. Por que Vanessa não me entregou se ela deseja tanto me entregar? Mas qual é a questão? Não é porque
Aí você pode falar assim, né? Porque Deus comprou esse negócio para te entregar, a Vanessa comprou um negócio para te entregar, mas é que o sapato é grande, seu pé ainda vai crescer. Isso acontece muito com criança, né? Que a gente compra um negócio, mas não é para usar agora não, é depois. Já recebeu um presente assim? Você fala, não, mas não é para agora não, vai ter que esperar crescer. O que acontece com você? Isso acontecia muito com o Miguelzinho. Eu ganhava tanto presente de Miguelzinho. Aí Miguel, franguinho, né? Todos esmiucinhos, assim. Veste tamanho 3 até hoje. O menino tem 7 anos. Aí a gente ganhava o quê? Tamanho da idade. Não dava. Aí ficava, o armário tá lotado, mas de coisa que não dá para usar. Porque você olha assim, o armário tá cheio, Carol, mas não dá para usar. Aí qual é a questão? Precisa de tempo. Mas de tempo para quê? Para Miguel crescer. Para Miguel usar, mas o presente ele já deu. Então, se a gente usa a desculpa, entenda com bom tom que eu estou dizendo de desculpa, que é o tempo, não é o tempo de Deus, para que então Deus me falou sobre o presente que ele tem? A palavra de Deus fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Você acha que Deus quer gerar ansiedade no seu coração? Você acha que Deus vem te contar um negócio, falando assim, Raíssa, eu comprei um negócio para você. Porque Deus quer que você fique a noite sem dormir? Porque você não está pronto para receber o presente? Não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus compra algo para você, ou estou dizendo num objeto aqui, na nossa linguagem, mas quando Deus te faz uma promessa, e Ele verbaliza para você essa promessa, é que Ele está dizendo assim, eu comprei para você, está no teu armário, eu só preciso que você cresça para você usar. Deus não tem o desejo de ficar aqui, ó, todo dia, ó, tá guardado, hein? Tá guardado, hein? Deus, Ele nos lembra da promessa, mas não é porque Ele se esqueceu do que Ele fez. E nem está querendo te lembrar do que Ele fez, porque para Ele já está feito. Ele está querendo te incentivar. É Deus falando, pelo amor de Deus, vê se come direito para crescer. Vê se faz um exercício físico para crescer. Vê se dá um jeito de você ganhar tamanho para usufruir daquilo que eu já comprei, preparei e coloquei dentro do teu armário. Então, na realidade, se Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, e tudo que ele fala já é uma ação concluída, quantos estão aqui nessa terça profética que tem uma promessa de Deus? A pergunta que eu te faço nessa noite é, por que ainda é promessa? Por que ainda não pegou? Por que ainda não concluiu? Por que ainda não realizou? Por que essa promessa ainda não virou um testemunho? Pode sentar, pastora. Aplauda a pastora Vanessa Deus, por favor. Deus não brinca com a emoção de ninguém. E Deus não faz promessas para tornar alguém ansioso ou com expectativa. Quando Deus libera uma palavra profética sobre a vida de alguém, Ele está dando uma ação concluída. Ele está te dando conhecimento de algo que Ele já realizou em você. Mas, Raíssa, eu não estou vendo acontecer. É que a promessa ela está te esperando. Qual é a mania que a gente tem de falar? Não, Deus está preparando a promessa. Qual é a impressão que a gente tem para falar assim? Não, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Não, Carolzinha, Deus está fazendo alguém. Tá, não. Deus já fez todas as coisas. Eu posso te provar um pouco melhor isso. Coloca para mim 2 Pedro. Capítulo 3, versículos 5 ao 9. Preste atenção nisso. Porque, deliberadamente, eles se esquecem que de longo tempo houve céus, bem também como houve terra, ao qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Preste atenção nisso. Ora, os céus que agora existem
e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora pega essa daqui. Não retarda o Senhor a sua promessa. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele não atrasa, ele não muda o dia, ele não adia, como alguns julgam ela demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que a palavra está dizendo? Que Deus não retarda. Deus não atrasa a promessa, Deus não muda o que Ele faz, mas tem algo que Ele faz, que Ele é longânimo, querendo que nenhum de nós pereça. Então, está tudo pronto. Mas Deus fica naquela assim, será que dá para você acordar? Será que dá para você corresponder? Está tudo pronto, eu não estou querendo que você perca o que eu estou fazendo. Dá para você sair do mimimi, dá para você deixar de ser o mesmo crente que foi a vida toda, dá para você evoluir, dá para você crescer, dá para você jejuar um pouco mais, dá para você orar um pouco mais, dá para você entregar um pouco mais, dá para você sair da mesmice do que você sempre viveu, dá para você crescer, porque pronto já está. E eu não vou retardar o que eu já liberei como consumado, mas tem algo. Eu sou longânimo, ou seja, eu tenho paciência para que você esteja preparado para algo que eu já fiz. Deus não prepara a promessa. É você que tem que se preparar para ela. Eu vou dizer novamente, recomeçar. Deus não prepara a promessa. Quando Deus libera uma palavra, já está feito. É você que tem que se preparar para a promessa. Deus tem uma mesa. Eu falei que essa palavra, ela me moeu ontem. Porque foi onde o Senhor me falou. Nós estamos caminhando para 3 anos de igreja. Em outubro teremos aqui uma festa linda. Mas nada adianta uma festa, conferência e culto, se você não entender o que isso profeticamente define sobre nós. 3 anos. 3 anos. Nós aqui, liderança, pastores, voluntários que já receberam a palavra, sabe, é o ano da visitação, é o ano de Deus espiar a terra e ver o que é a árvore frutífera, o que é a árvore que não frutificou. 3º ano é o ano da aliança, é ver quem se consolidou, é quem realmente é leal, é quem é fiel. 3 anos. 3 anos não é sobre culto para receber, é isso que te digo. 3 anos para Deus é o relógio de declarar sobre essa igreja uma nova estação que vai ser startada em nossas vidas. E Deus me trouxe isso dentro do carro falando, Raíssa, para de achar que eu retardei as minhas promessas ou que eu falei sobre vocês. Está tudo pronto. Aí eu sei, Deus, está tudo pronto. E cadê? É porque vocês não estão prontos. Eu falei que eu não ia apanhar sozinha. Eu comecei meu trabalho, meu dever de casa ontem. De entender o que é não estar pronto. E eu quero que você entenda um pouco comigo sobre isso. A história de Davi é uma história que não tem como a gente falar sobre promessa e não citá-lo em algum momento. Porque Davi foi um menino com quase 14, por volta de 14, 15 anos, quando ele recebeu a unção do profeta Samuel de que ele iria reinar. Ou seja, com 15 anos de idade, 14 anos de idade, ele não pediu nada. Ele estava lá com as ovelhas do pai dele, fazendo o trabalho dele de todo dia, ele não pediu nada. Um profeta invade a casa dele, começa uma conversa com o pai dele, passa pelos irmãos dele, ou seja, Davi mesmo não tinha nada a ver com rolo. Mas quando Davi chega, Samuel fala, é ele. Ou seja, Deus já tinha escolhido. Aí Deus olha para aquele Davi e fala, é ele. Aí eu imagino Davi, mas eu estava lá, eu sou o menor da casa.
estava mexendo nas ovelhas, é você. Vai lá, unge Davi e fala, tu será rei. Quase 15 anos se passam para Davi se tornar rei. Aí você pode falar comigo assim, Raíssa, é que o tempo, toda promessa, ela é testada pelo tempo. Não. Deixa eu te falar uma coisa. O tempo de Deus não é para testar a promessa. O tempo de Deus é para testar a pessoa que vai receber a promessa. Deus não testou o trono. Deus não testou o reinado. Deus não tinha uma possibilidade de Saul voltar para o trono. Deus não deu uma possibilidade de Saul retomar a ser aceito em sua presença. Deus já tinha aceito Davi. Mas tinha uma questão. O tempo fez Davi ter um coração pronto, puro e que precisava. Por longa parte da história, você vai ver, se você conhece a história de Davi, é que Davi teve oportunidades de se tornar rei antes. Uma delas, Davi entra ali no arraial, Saul está dormindo, todos estão adormecidos no cenário de guerra. Davi está com a espada, Davi está com o cenário, sabe, a faca e o queijo na mão? Tudo preparado para matar aquele rei, ele já tinha o óleo, ele seria o próximo. Mas Davi olha para aquele cenário, os amigos ali, os guerreiros de Davi, olham para ele e falam, é agora, mata Saul. Davi olha para o conselho em volta dos amigos e diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Eu não reinarei com as mãos de sangue. Então, pera lá. Ele poderia ter se tornado rei antes. Mas o tempo estava provando, não uma promessa. Mas para Davi, se Davi tinha um coração segundo o coração de Deus para ser chamado na genealogia de Jesus como a raiz de Jessé. A questão é que o tempo, querido, ele não prepara a promessa. Deus não está demorando 15 anos para preparar um trono para Davi. Deus não está demorando 20 anos para te entregar uma porta. Deus não está demorando 10 anos para te dar uma casa. Não. Deus já fez tudo isso. O tempo está esperando de você. É uma postura diferente para você conquistar o que ele já disse ao teu respeito. Já está feito. Quando Deus lança uma palavra, a promessa já está executada. A palavra de Deus, ela não muda, ela não volta atrás. A palavra de Deus não se arrepende. A palavra de Deus não tem alteração. A palavra de Deus, ela é imutável. Só que o tempo, ele não mostra para Deus, porque Deus sabe de tudo, mas ele mostra para nós se a gente realmente está maduro para a promessa ou não. João 16:33, Jesus vai falar um dos versículos mais conhecidos, e dentro do carro eu estava sendo lambida pelo Espírito Santo nesse versículo. Que ele vai dizer assim, estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em... Tenhais paz em quem, gente? Em mim, em Jesus. Jesus está dizendo. Porque no mundo passais por aflições. Olha aqui, preste atenção nisso. Jesus está falando sobre 2 lugares nesse versículo. Ele está falando, paz em mim, passais por aflições no mundo. O tempo nos dá 2 garantias. Que no mundo nós teremos aflições, mas que nele nós temos paz. Só que sabe o que eu acho interessante, Dudu, nesse texto? É que quando ele fala, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Olha o imperativo. Ele, quando fala sobre ele não fala sobre uma ação passageira. Quando ele fala sobre ele fala sobre algo constante. Tenhais paz. Para que em mim vocês tenham presente, ação contínua, algo que não varia, algo que não muda. Ou seja, enquanto estivermos nele,
tenho paz. Mas tem algo que é passageiro, tem algo que é transitório. Olha o verbo como vai falar de aflição. No mundo passais por aflições. Então, pastora Vanessa, que é o presente de Deus, vem aqui de novo com o presente. Em mim tenhais paz. Aí, no mundo, passais por aflições. É porque no mundo eu passo. Transitório. Mas com ele eu tenho paz. No mundo passais por aflições. Passei. 1, 2, passei outra e passei outra. Mas com ela, com Deus, com a palavra, eu tenho paz. 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 Porque o tempo vai nos mostrar que as aflições, elas são transitórias, mas que o lugar nele não. Pode terra e céus passarem, a tua palavra jamais passará. O tempo é o melhor remédio que nós temos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na tua carta aos 2 Coríntios, dizendo: tenham por grande motivo o passardes por tribulação. Porque quando eu passo, o tempo me mostra que a aflição é passageira, que o problema é passageiro. Quando eu passo, o tempo é um remédio para dizer: aquilo que parecia gigante não é nada, aquilo que era problema não é nada, porque nele eu tenho paz, e a paz que eu tenho nele não passa como as aflições passam. Ela é eterna, ela é duradoura, ela é para sempre. A gente precisa parar de olhar para o tempo como inimigo e olhar para o tempo como nosso amigo. O tempo está provando que não estamos maduros e podemos parar e olhar: o que eu preciso mudar? O tempo está fazendo eu olhar para os problemas e para as aflições e dizer: é passageiro, é passageiro, é passageiro, isso não vai me matar, porque tudo que é passageiro não me mata, pois eu sou filho de um Deus eterno. O tempo não me sacrifica, o tempo me edifica, me consolida, me acrescenta. A gente precisa parar de olhar para aquele lugar e dizer: Deus é Senhor do tempo, a hora que Deus quiser. Não, eu tenho aqui uma palavra profética para você nessa terça-feira. Deus quer. Não é se Deus quiser, ou a hora que Deus quiser, o tempo de Deus, o tempo é agora. Deus quer agora. Ele já falou ontem, então era ontem, mas Ele precisa que você reaja para o agora. Esteja pronto para o agora. O problema é que a gente quer ouvir uma profecia sobre casamento. E o que a gente quer fazer? Fazer conta. Mas quando a gente recebe uma profecia para o casamento, a gente tem que fazer conta. A gente tem que se preparar para ser uma mulher. No meu caso, para casar. Quando eu recebo uma profecia para o casamento, eu não tenho que fazer conta ou olhar site vestido de noiva. O cara tem que se preparar para ser um sacerdote. O que um homem, o que um pai de família faz? O problema é que a gente ouve as promessas de Deus e quer colocar ela na nossa ótica de prioridade. E a ótica não é nossa. A promessa foi feita na ótica do céu. E na ótica do céu, recurso para ele é nada. O chão é de ouro. Recurso para ele não é nada. O que está faltando para você casar não é recurso. O que está faltando é você estar pronto. Se me der nome, eu falo. Mas é um monte de mulher que quer casar que não sabe ser dona de casa. Não sabe arrumar uma cama. Não sabe lavar uma louça. Não sabe fritar um ovo. Sabe educar uma criança? Você está lendo? Você está se preparando? Se a energia elétrica acabar, tu sabe lavar uma roupa na mão?
uma cambada de homem que quer casar porque acha que casamento é sexo, é enfiado em uma mulher. Me perdoa. Casamento não é isso. Casamento é proteção. Casamento é sustento. Casamento é fidelidade, é compromisso, é lealdade. Está aprendendo a ser homem de verdade para ser um homem para alguém? Eu estou dando um exemplo de uma promessa de casamento. Mas, queridos, a verdade é que a gente recebe promessa no campo profissional. A gente recebe promessas no campo ministerial. Sim ou não? Eu acho que se eu for perguntar aqui quem já recebeu uma promessa da parte de Deus, todos nós, em algum momento, recebemos de repente uma palavra do altar que aquilo foi como uma flecha, uma promessa de Deus para nós. Eu não estou aqui brincando com você. Eu disse, eu vim com essa palavra para que você mude em nome de Jesus a tua rota. Porque Deus já está pronto com todas as tuas promessas te esperando. Mas até quando, meu lindo, minha linda, Ele vai ficar te esperando? Até quando a mesa vai ficar posta? Até quando? É que a gente ouve uma promessa sobre ministério. E aí o que a gente faz? A gente quer ir para o YouTube estudar teólogo. Como se ministério fosse feito de teologia. Eu vou te dizer só um pouquinho de como o ministério é feito olhando para Jesus. Ministério é feito de 30 anos de anonimato. 30 anos de sem reconhecimento. 30 anos sendo feito como um ninguém. Ah, tem outra coisa que o ministério é feito também, é que quando você começar a exercer, alguém vai se levantar e dizer, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Foi só o Filho de Deus. Pode acontecer também que quando você começar a curar, libertar, alguém se levante e fala assim, ele faz isso por demônios, é Beelzebu. Isso é ministério. Quando você receber uma promessa ministerial, olhe para Jesus e veja se você está pronto para ser acusado de coisas que você não fez, curar pessoas que você jamais curaria, andar com pessoas que você jamais andaria, dar para elas o que elas jamais dariam a você e no final ainda ir parar numa cruz. O dia que você estiver preparado, pronto, o ministério vai ser entregue a você. Mas como a gente quer se preparar? Na oratória. Deixa eu ver como segura o microfone. Deixa eu ver como se entrega uma profecia. A mesma atitude do casamento que a gente acha que é sobre uma estética e uma roupagem, como vai ser a festa? Deus não olha como o homem vê. E quando Deus faz uma promessa, Ele não está fazendo na ótica da terra. Ele está fazendo na ótica espiritual. Então, o que espiritualmente você precisa crescer para viver ministério? Não é porque parece que todas as vezes que eu vou, eu não vou. Então, volte na tua história. E veja quais foram as mesmas atitudes que você repetiu, infantil. As mesmas imaturidades que você cometeu. As mesmas respostas que você deu. As mesmas atitudes. E aí você vai entender que você não amadureceu. E promessas estão prontas. Mas a gente não pode sentar à mesa para comer se a gente não sabe mastigar. Eu vou dizer novamente. Uma mesa de promessas está prontas. Estão prontas. E está posta a nós. Mas não tem como a gente se assentar à mesa para comer se a gente não sabe mastigar. Deus nos garantiu promessa. Mas Ele não garantiu que mudaria a promessa para te equipar no teu padrão de se alimentar. Quando Deus fez uma promessa, imagine essa mesa bonita aqui que Lili fez. Deus fez uma promessa aqui, vamos dizer, tem uva, tem maçã, tem fruta, tem chester. Então eu consigo associar que no mínimo para se assentar nessa mesa e comer dessa mesa tem que ter dente. O problema é que tem gente que acha que porque Deus fez a promessa e colocou a mesa, agora Ele vai ter que desfiar o frango e colocar na boca porque você não sabe comer. Não, é porque tem maçã, Deus vai raspar a maçãzinha para te dar o líquido.
Deus coloca a mesa, prepara a ceia, coloca o alimento. Mas no mínimo, você tem que ter dente para saber mastigar a promessa. Nós vamos usufruir de promessas, recomeçar. Eu vou dizer novamente, nós vamos usufruir de promessas. Porque a parte de Deus já está feita. A nossa parte é criar maturidade. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Talvez seja a melhor mensagem ou o melhor texto para eu te provar se você está criando dente. E quando eu falo criando dente, eu estou falando de maturidade ou não. Timóteo vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, pera lá. Se eu estou amadurecendo na palavra, é porque eu estou gostando que a palavra me faça 3 coisas. Como eu posso definir se eu estou maduro em Deus? É a partir do momento que eu olho para a palavra de Deus e gosto do ensino que ela me traz, da repreensão que ela me traz e da correção que ela me traz. Porque a palavra de Deus, ela me ensina, ela me repreende e ela me corrige. O maduro, o que quer viver palavra de Deus, promessa, ele vai ter que gostar do ensino, ele vai ter que gostar da repreensão e da correção. Aqui a gente já difere quem está pronto para a promessa ou não. Porque criança não gosta de correção, criança não gosta de repreensão e nem gosta e tem paciência de ser ensinada. Eu não sei você como convive com suas crianças, mas eu tenho uma em casa que quando eu começo a falar, eu já sei, mãe, o que você quer? O que você quer? Miguel. E quando eu corrijo, então como é a forma que eu tenho de medir se eu estou maduro ou não para a promessa? Se eu estou pronto ou não para a promessa? São as minhas reações quando eu sou corrigido. São as minhas reações quando eu sou ensinado. São as minhas reações quando eu sou repreendido. Porque algo que você vai ter que concordar comigo é que você se tornou adulto quando você era criança e você agora se tornou adulto e você continua como criança sem ter tudo o que você quer, na hora que você quer. Concorda comigo? Quando você era criança, você não podia ter tudo o que você queria na hora que você queria. Sim ou não? Aí você se tornou adulto e continua sem ter tudo na hora que você quer, do jeito que você quer. Sim ou não? Então, o que mudou de criança para adulto? A forma como eu reajo. Porque a verdade é que eu continuo não tendo tudo que eu quero na hora que eu quero, como eu era criança. Só que quando eu era criança, eu fazia birra, me jogava no chão, catarrava, batia. Mas a diferença de uma criança para um adulto é como eu reajo. E Deus está medindo as suas reações. E o tempo, ele é ótimo para mostrar reações. O tempo, ele é maravilhoso para revelar as nossas reações. O tempo, às vezes, mostra para nós como nós somos crianças birrentas. O tempo mostra para nós como nós ainda queremos do nosso jeito, do nosso tempo, senão eu faço o bico. E, na verdade, o tempo só mostra para mim e para você que estamos como crianças, querendo sentar na mesa para comer com dente, ainda sendo banguelo. Um dos sintomas de maturidade é como a gente reage à correção, como a gente reage ao ensino, como a gente reage à repreensão. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14. Me dê 5 minutos, eu já estou caminhando para o final. Pois com efeito, quando devis de ser mestre,
atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ouve isso. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas, pela prática, pela reação, pela forma como se posiciona, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Maturidade. Deus quer que a gente saia do leite, porque Ele tem promessas grandes. Ele tem promessas para homens. Meu pai faz negócio e às vezes ele senta numas mesas, e quando eu era criança, minha mãe já educava, a gente falava bem assim: sai da mesa, seu pai está chegando aí com gente. É assunto de homem. Aí depois eu fui tomando um tamanho, né? Aí eu queria opinar em alguma coisa, ele falava: isso é assunto de gente grande, de negócio. Porque tem mesa que a gente se sente apto a sentar, mas que realmente é assunto de gente grande. E aí eu estou dizendo para você nessa terça-feira profética que Deus tem mesa de gente grande para você. Porque em mesa de gente grande a gente fala de milhões, não de centavos. Mesa de gente grande, a gente fala de coisa grande. A gente fala de tudo grande. E a promessa é grande. Mas se a promessa é grande, ela precisa ser entregue para alguém. E Deus deseja hoje para nós nos mostrar ou abrir para nós, nos tornar acessível a mesa da grandeza que Ele já disponibilizou. Pode tirar aqui para mim, por favor. Gênesis 21, 8. Uma última citação para te provar sobre isso. Alguém já ouviu falar sobre a história de Abraão aqui? 25 anos Abraão demorou para receber a promessa. Isaac. No meio desse tempo aí de 25 anos, o tempo mostrou inseguranças. Uma Sara que inventou de dar um jeitinho, colocou uma Agar no meio do processo para gerar um Ismael. O tempo mostrou muita coisa. Deus não precisava daquele tempo todo. Abraão sim. Para se tornar o pai da fé e entrar na galeria, para ter um testemunho eloquente, Abraão precisava do tempo. Deus tinha Isaac pronto. Mas olha que interessante, 25 anos se passam e há quase uns 100 anos, e Sara quase aos 90, 80 e alguma coisa, eles vão ter Isaac. Aí sabe o que eu acho interessante? É que Isaac nasce, a promessa vem, a promessa chega no braço, tem luz. Agora, o que a gente esperou 25 anos, Felipe, nasceu. Ninguém faz festa. Pegaram a promessa, sorriram, se alegraram, mas não teve festa. Aí o menino passa um tempo. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. 25 anos esperando a promessa e não tem banquete, não tem festa, não tem nada. Tem só oferta, mas festa não tem. Mas depois de aproximadamente 3 anos, que o menino é desmamado,
Abraão chama os servos e fala: monta a mesa. Abraão fala: isso é motivo de festa. Mas Raíssa, por que agora Abraão vai festejar? E não festejou quando a promessa nasceu? É porque ele é o pai da fé. E eu não sei se você sabe que existe uma personificação ou uma associação da imagem de Abraão à imagem de Deus para nós. É que Deus, Ele também quer festejar. Mas não é quando Ele te entrega a promessa. É quando você desmama. Porque quando você nasce, que promessa linda, nasceu de novo. Mas quando você desmama, saiu do risco de vida, agora ele sabe viver, passou por todos os vírus, vai conseguir comer sozinho. O desmame, no período judaico, existia festa, era o período que a criança tinha de 2 a 5 anos de idade. Porque os judeus entendiam que a criança sobreviveu, foram os anos vitais. A criança não morreu, a criança não pegou uma doença, a criança... Então eles se festejavam o desmame, porque provava que agora a criança estava madura. Eu vou dizer novamente, eles festejavam o desmame e não o nascimento. Porque pode alguém nascer, mas não se tornar maduro. Mas Abraão só monta um banquete quando a promessa que nasceu provou para o pai da fé: eu estou maduro, a promessa está viva, ela sobreviveu, ela é vital, eu estou aqui, eu estou pronto para o próximo passo. Aí Abraão olha para a promessa e diz: nada rouba mais essa promessa. É por isso que um dia, quando Deus se apresenta a Abraão, já com ele mais adulto, e diz: me dá Isaac, Abraão já tinha preparado um banquete, dizendo: eu sei que nada mais rouba a promessa, eu sei da promessa que é madura, eu sei do banquete que eu fiz, eu sei que eu festejei desse menino transicionar de alimentação. Querido, a Bíblia, ela não coloca à toa quando o menino foi desmamado. Então quando o menino foi desmamado, 2 vezes o versículo cita desmame, parou de tomar leite, saiu do peito de Sara. Quando o menino foi desmamado, Abraão montou um banquete. Porque Deus quer nos dar festa. A mesa está posta, mas Ele está esperando a gente sair do leite. Ele está esperando a gente olhar e falar: criei dente, estou pronto, estou preparado. O tempo, querido, não está preparando promessa. O tempo está forjando a gente. A gente devia olhar para o tempo e dar graças a Deus, porque Ele é misericordioso. Porque se Deus fosse impaciente como eu sou, se Deus fosse apressado como às vezes você é, as coisas não seriam boas, agradáveis e perfeitas como Ele é. Mas Deus é longânimo para que ninguém se perca, foi o que lemos. O tempo nos favorece, porque o tempo faz a gente olhar para onde deve ser ajustado. E eu estou dando essa palavra para você dizendo: pelo amor de Deus, se apressem em se avaliar. Nós temos menos de 2 meses para os 3 anos de recomeçar. E essa palavra não é só sobre uma igreja, um ministério, uma questão física. Essa palavra ela é decisiva para o teu espiritual, na tua vida lá fora, na tua vida profissional, no teu casamento, no teu matrimônio, na tua vida com os teus filhos. Essa palavra, querido, ela é decisiva para nós como um todo. 3 anos está chegando e nós seremos visitados, se ainda estamos no leite materno ou se Ele já pode inaugurar a mesa, pois tem uma cadeira preparada com o meu nome lá para eu sentar.
reservado, esperando, querido, o teu nome já está lá. Ele só está esperando você. Ele só está esperando você. Lembre-se de Davi, que Samuel olha para aquela casa em Jessé e diz: ninguém se assenta à mesa enquanto Davi não chegar. Tem uma mesa para mim e para você. A cadeira, o assento tem o meu nome e o teu. Tem promessas que são só para você e para mim. Logo, não depende de ninguém amadurecer, depende de você. Para de transferir. Eu estou esperando fulano, eu estou esperando a ciclana, eu estou esperando alguém tomar uma posição. Assuma você. O banquete tem nome, a cadeira tem nome. Ela não é generalizada. Deus está forjando algo para nós, num propósito pessoal, para edificar o propósito dEle. Nós precisamos. Mas dói. Ser preparado para a promessa é ser reconstruído. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, a visão que Jeremias tem não é de Deus reparando o forno, não é do oleiro consertando o forno, e nem é Deus preparando a água ou o óleo que vai encher o vaso, porque isso seria a promessa. Deus não está preparando a promessa. Mas quando Jeremias tem a visão do vaso nas mãos do oleiro, o oleiro está moldando o? Porque o oleiro está moldando a gente. O tempo está esperando nós sermos moldados. Nós nos entregarmos totalmente a esse molde. As promessas são nossas, as promessas são tuas. As promessas, elas estão de pé. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Elas têm o teu nome. A isso que eu preciso fazer? Se reconstruir. Se permitir ser moldado nas mãos do oleiro. Deixa todo o teu ego, a tua substância de gente que você se conhece hoje, se tornar uniforme novamente. Deixa o Senhor te amassar, deixa o Senhor te mostrar nesse tempo. Deixa o Senhor, através dessa palavra, não só agora à noite, num período de louvor, mas te levar essa semana para casa, ruminando isso, pensando quais são os ciclos que eu repito. Quais são os lugares que eu ainda não acesso? Por que tem promessa que eu ainda não estou desfrutando? Deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa o Espírito Santo olhar para dentro de você e dizer: é isso. É isso. Seja moldado. Seja refeito. Desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor.
desfeito ser. O teu amor me envolve. E não há medo em teu amor. Capturou-me. Me lembrastes e me lembrastes de tuas promessas. Até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou. e para ti, E para ti eu vou. se você pode, levante as suas mãos e declare ao Senhor a tua eterna dependência. Nós vamos ao teu encontro, sim, Senhor, e para ti. Eu me rendo. A ti. E para ti eu vou, e para ti eu volto. Para ti eu vou. Para ti eu vou. E para ti eu vou. Me rendo a ti. Se você pode, declare: me lembraste, me lembraste. E me lembraste De tuas promessas me moldaste. Nos molda, Senhor. Até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou. E me lembraste, nos lembra nessa noite das suas promessas. Sim, Espírito Santo. De tuas promessas me Nos molda como moldaste. vaso nas mãos do Até reino. meu ser Toma as desfeito nossas ser. vidas e nos refaz, nos refaz. Pois não há medo em teu amor. Capturou-me. Me lembraste, me lembraste. Traz de volta as De tuas lembranças. promessas O que dá me esperança. moldaste. Até meu ser, desfeito até não ser. sobra nada de mim, até não sobra nada de nós. Não há medo em teu amor. Capturou-me. Me lembraste. E me Se você pode, coloque a tua mão sobre a tua cabeça. Eu quero declarar nessa noite sobre você uma ressurreição, uma lembrança das palavras, uma lembrança das promessas, o Espírito Santo te envolvendo essa semana, o Espírito Santo te mostrando o lugar da maturação, o lugar da maturidade, o lugar do crescimento, o lugar do molde. Você tem 2 meses recomeçar para ser esticado, para ser amadurecido, para ser ampliado. Eu declaro, o teu inimigo ficará confundido. Satanás fez planos achando que não daria tempo, achando que você não iria alcançar aquilo que o Senhor deu prazo. Mas eu declaro em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz e ela prevalece sobre ti. Nessa noite, a tua mente recebe. Nessa noite, os teus ouvidos ouvem e o teu espírito recebe a confirmação das promessas. E eu declaro sobre a tua vida a unção do Espírito Santo para te moldar em tempo recorde, para te forjar em dias, semanas, aquilo que você não foi forjado em anos. Você sendo moldado pelas mãos do oleiro. Pelas mãos do oleiro. O Espírito Santo te envolvendo. E aonde você não entrou, aonde
aonde você não acessou, porque você não atingiu a maturidade, nesses 2 meses recomeçar. Eu declaro essa palavra profética sobre a sua vida. O Espírito Santo vai começar a trabalhar, e você, sujeito à voz do Espírito, vai viver o que a palavra de Deus diz em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje você entra no nível de sujeição a Deus, e você vai ver o diabo fugindo de você como nunca nesses 2 meses. A sujeição da sua vida ao Espírito Santo, o molde, a permissão e a entrega que você está fazendo nessa noite, vai dar a você acesso a promessas antigas. Lugares que nessa noite o Espírito Santo te lembrou e fez você visitar. Os baús das promessas de Deus existem. Ele não lançou no mar do esquecimento. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vai se cumprir. Vai acontecer. Porque está consumado. A palavra que sai da boca dele não volta, não volta, não volta, sem que antes ela cumpra. E se você crê e concorda com essa oração, eu queria convidar você a levantar as suas mãos bem alto e dizer: Senhor, eis-me aqui, como um vaso, em tuas mãos. Eu me sujeito a ser moldado. E eu te peço, Espírito Santo, me mostra, ao longo dessa semana, aonde eu reprovei, aonde eu ainda não amadureci, aonde eu preciso ser esticado e acrescentado, para que eu me assente na mesa que o Senhor já preparou para mim. Eu confio em Ti, e mais uma vez, a Ti eu entrego minha vida, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre, contigo e com a tua casa até que Ele venha. Vá em paz em nome de Jesus, viver uma semana extraordinária.